paz do Senhor, irmãos, estamos aqui para mais uma EBD abençoada. Hoje, em especial, vamos estudar a lição de número 5 e gostaríamos desde já de convidar você que nos assiste, que de repente não é inscrito no nosso canal, para já aproveitar agora, se inscrever, ativar o sininho, para que você possa receber todo o conteúdo aqui da Marcas do Evangelho. E você que já é inscrito, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar e escrever também na aba do comentário para que esse vídeo, essa aula chegue ao máximo de pessoas e você seja um missionário. E aqui, direto dos estúdios da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, está reunido um time forte de professores que vão se apresentar agora. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a professora Areta, um prazer estar com todos aqui, Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor, irmãos, aqui é a pastora Jaciana. Prazer em estar mais uma lição aqui, aprendendo um pouquinho mais com vocês. Eu, pastor Jairo, prazer estar com vocês aqui. E para começar essa aula abençoada, eu vou pedir à pastora Jaciana que esteja orando para darmos início. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma lição. Que o Senhor venha trazer, Senhor, entendimento a cada um de nós, esclarecer essa lição para que todos venham aprender aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Eu sou a Miriam do Wesley. Eu sou o Wesley da Miriam e hoje nós vamos fazer a leitura do texto áureo e da leitura bíblica em classe. E vamos aqui ter o texto áureo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. E a verdade prática diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Eu vou fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4 e do versículo 9 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Amém. Tchau, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, esse trimestre nós temos a rica oportunidade de aprender uma lição tão importante, uma revista que trata o tema Em Defesa da Fé Cristã, mostrando que velhos inimigos têm tomado roupa nova, mas que na verdade a essência é a mesma. Desde a igreja primitiva, que os lobos vorazes e cruéis tentam entrar na igreja para dissuadir aí e levar muitos no seu encalço, né, através de falsas doutrinas, heresias no meio do povo de Deus. E nós temos visto aí que a divindade de Jesus, que nós vamos tratar aqui hoje, tem sido fortemente atacada, mas já era lá, mas também a própria humanidade de Jesus, nós vimos em lições passadas que também foi fortemente atacada. De modo que hoje nós vamos estudar uma coisa que para você soe tão básico, não é a afirmação de que Jesus é Deus. Para nós isso é tão natural ao ler as escrituras, né? Isso é uma conclusão tão óbvia, mas isso já foi objeto, nós veremos hoje nessa aula, de grande contenda e precisou inclusive de reunião da igreja, concílio para resolver, vamos ver depois. E para começar essa aula, já entrando nesse assunto tão importante, eu convido a pastora Jaciana a falar um pouquinho sobre isso, essa nossa doutrina tão basilar do Evangelho de que Jesus, o Cristo, ele é Deus. Aqui no ponto 1, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. O ponto 1, Jesus é Deus. É uma frase bem óbvia, né? Mas
Muitos ainda não têm esse entendimento. O Novo Testamento, ele é direto quanto à natureza divina de Jesus. Aqui na revista vão ser ditos, né, alguns versículos, né, que falam desse assunto, né, diretamente de Jesus. O primeiro versículo está em João 1:1. E o Verbo era Deus. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Em João 20:28. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Algo que deveria ter retido a qualquer custo. Filipenses 2:6. Colossenses 2:2 diz que para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Em outro versículo diz, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, em Tito 2:13. Aos que conosco obtiveram a fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 1:1. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Então, meus irmãos, como vimos anteriormente nos versículos citados pela pastora, esses versículos ressaltam que Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus é Deus. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, vamos ver um pouco mais sobre os seus atributos absolutos. Atributos, irmãos, são particularidades, qualidades e características que são próprias e exclusivas de determinada pessoa, grupo ou coisa. No caso, os atributos divinos são as perfeições inerentes a Deus, que são reveladas nas Escrituras. Perfeições próprias da essência de Deus. Só Deus apresenta essas características. E os atributos incomunicáveis, também conhecidos como absolutos e naturais, como eu disse anteriormente, são exclusivos do ser divino. E são alguns deles: a eternidade. Eternidade é um atributo que prescinde de qualquer determinação cronológica, ou seja, não está além do tempo, está fora do tempo cronológico. A onipotência, que é a qualidade ou condição daquele que é onipotente, todo-poderoso, detentor do poder total, absoluto e infinito. A onisciência, que é o saber absoluto e pleno, conhecimento infinito sobre todas as coisas, afinal, ele criou todas as coisas. E a onipresença, que é a condição daquele que é onipresente. A sua presença está em todos os lugares. Então, a palavra de Deus dá testemunho de si mesma e da veracidade de seus escritos e decretos. Tanto é que ela diz que é a verdade, o caminho, a vida. Esse é Jesus. Cremos na verdade das Escrituras por conta do seu próprio testemunho. Testemunho que a Escritura dá de si mesma. Uma vez que, por conta desse testemunho, nós cremos que Deus subsiste em 3 pessoas, que são Pai, Filho e Espírito Santo. E, por consequência, que cada uma dessas pessoas carrega em si esses atributos absolutos de Deus, uma vez que é impossível dissociá-los. Algumas doutrinas heréticas, como a pastora Renata falou anteriormente, a mando de Satanás, por vezes tentam diminuir ou suprimir a deidade de Cristo, advogando que pelo fato dele ter assumido uma forma humana, ele tenha se tornado um Deus com D minúsculo, digamos assim, relegando Jesus ao status talvez de um profeta, um mártir ou alguém digno de menor honra e importância nas Escrituras. Precisamos entender, meus irmãos, com clareza, que durante esse ministério terreno de Cristo, ele manifestou todos os atributos absolutos, as perfeições próprias à essência de Deus. Vemos isso nas próprias Escrituras. Os atributos divinos de Jesus foram profetizados por Isaías, lá em Isaías 9:6. Ele diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. E esses atributos que Isaías coloca foram manifestos ao longo da vida terrena de Jesus e são testemunhados na sua própria palavra. A eternidade de Jesus, João 1:1. No princípio era o Verbo, que isso indica a sua pré-existência antes da criação com o Pai. A onipresença de Jesus. Após a ressurreição, na sua ascensão, Jesus declara: eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. E temos um texto também, a passagem de João 1:47, 51, quando ele se encontra com Natanael, israelita, em quem não havia dolo. Jesus declara tê-lo visto debaixo da figueira. E nessa declaração, Natanael passa a crer no Messias. Por quê? Essa era uma prática de oração comum entre os judeus e principalmente os rabinos, na qual eles, em suas orações, debaixo de figueiras, incluíam o retorno do Messias. Então, Jesus declarou a Natanael que estava vendo, que estava recebendo as suas orações naquele momento que ele estava em intimidade com o próprio Deus. E aí, Natanael crê em Jesus, crê na onipresença de Jesus. E a onipotência? Quando nós vemos Jesus manifestando a onipotência, quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Essa frase foi dita em testemunho pelos discípulos quando viram Jesus ali acalmar uma tempestade no mar. No Evangelho de Marcos e em Mateus está registrada essa passagem. E isso demonstra que Deus é o Deus Todo-Poderoso. A onisciência de Jesus, nós vemos ali em Marcos 1:22, e maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como autoridade, e não como os escribas. Ali Jesus derramava da sabedoria que era ele mesmo, porque ele era a própria palavra. E ele falava de si mesmo, e ele conhecia tudo isso, né? E descortinava a alma e o coração dos homens. Deste modo, meus irmãos, nós entendemos que Jesus detém todo conhecimento, poder, sabedoria, pois ele é Deus. E as escrituras inspiradas pelo próprio Deus testificam esses atributos absolutos. E como a Areta muito bem explanou aqui, mesmo com fartas provas, o Novo Testamento gritando que Jesus é Deus, com todos os seus atributos da divindade, mesmo assim, nós estamos lidando com heresias que não aceitam ou negam a divindade direta de Jesus. Uma delas, que teve seu maior expoente lá no início do século IV, foi Ário. Ário, seus ensinos serão chamados aí o arianismo. Ele que vai defender que Jesus não era Deus. Jesus era uma criatura, assim como a criação, assim como o homem, Jesus foi a primeira criatura de Deus. Portanto, era um Deus, como diz Areta, com um D minúsculo, um Deus de segunda categoria. E para explicar melhor sobre a repercussão, os efeitos, inclusive até hoje, que nós temos por conta dessa teoria, o pastor Jário vai nos explicar melhor sobre a heresia do arianismo. A doutrina mais atacada por Satanás no início da igreja foi sobre a pessoa de Jesus Cristo. O diabo lutou com todas as forças que possuía para levantar homens poderosos a fim deles induzir as pessoas a crer de forma errada. Como o diabo não podia impedir das pessoas de crer em Jesus Cristo, então ele tentou levá-las a crer de forma diferente. E quando a gente crê de forma diferente naquelas doutrinas que são essenciais dentro das Escrituras, acontece uma perdição, né? A pessoa se afasta da verdade, então ela se torna réu do inferno. Veja que coisa séria. Então o diabo usou homens extremamente capazes. Ário não era uma pessoa qualquer. Ário tinha uma capacidade intelectual absurda. Ele era de Alexandria, onde tinha a maior biblioteca do mundo, então ele foi criado numa erudição fantástica. Hoje seria um PhD, né, um doutor, um pós-doutor, alguém, né, que dominasse o conhecimento humano. Quando o diabo usou Sabélio, ele também era outra pessoa extremamente competente. Todos os heresiarcas, né, que foram os fundadores das heresias que Satanás usou, era uma mente com uma capacidade intelectual fora do comum. Por que o diabo fazia isso? Porque não daria ibope se uma pessoa que não soubesse nada começasse a ensinar isso e dizer que é loucura. Mas ele pegava aqueles que mais destacavam e eram vistos, né, como melhor defendiam suas ideias, e eles fizeram um estrago na igreja. Quase que essa heresia destruiu completamente o
cristianismo. E olha que, embora a igreja cria um credo, né, estabelece de forma ortodoxa as verdades sobre Jesus Cristo, mas o arianismo não foi destruído. Ele continuou firme e ele ganhou grande parte da igreja. Isso foi tão sério que a maioria dos crentes daquela época se tornaram arianos. Ou seja, o diabo levou a maior parte dos crentes daquela época para o inferno, porque as pessoas deixaram de crer numa doutrina que foi ensinada pelos apóstolos para ouvir uma pessoa que tinha cara de erudição. É o que acontece hoje o tempo todo, né? Hoje a internet mostra aí e as pessoas estão sendo enganadas por teólogos cheios de erudição porque atrai, né? E isso satisfaz o coração humano. Vamos pensar em algumas correntes que nascem nesse tempo. A primeira corrente que vai negar a natureza divina de Jesus são os ebionitas. Os ebionitas eram crentes da igreja de Jerusalém, que era pastoreada pelos apóstolos. Depois Tiago assume a liderança desta igreja. No ano 70, quando Jerusalém foi destruída, o Espírito Santo avisa esta igreja, então eles saem antes da destruição e vão para o norte da Síria. Anos depois, 50 anos depois, essa igreja se perde e vira uma heresia. E eles são os ebionitas, que começam a negar a natureza divina de Jesus. Veja, uma igreja criada aos pés dos apóstolos, que foi ensinada de que Jesus era Deus. Os apóstolos são claros em ensinar isso em todo o Novo Testamento. A forma como os apóstolos tratam Jesus, os títulos dados a Jesus, só poderia ser dado a uma pessoa divina. Mas a heresia, quando entra, acaba destruindo completamente esses princípios. O segundo grupo é conhecido como monarquismo dinâmico. Eles são chamados também de adocionistas, porque eles ensinam que Jesus foi adotado como Cristo, como Messias, como Filho de Deus, no seu batismo, quando ele recebe o Espírito Santo em forma de pomba. Recebe o nome de dinâmicos, né, por causa da expressão dunamis, que é poder e força. Ou seja, o Espírito Santo desce sobre ele, e daí o nome de dinâmicos. Teódoto de Bizâncio foi o primeiro monarquianista dinâmico de importância. Ele chegou a Roma em 190 e foi excomulgado em 198. E eles consideravam Jesus apenas como um homem que nasceu de uma virgem, de uma vida santa, sobre quem desceu o Espírito Santo na ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Eles rejeitavam qualquer direito divino, mas afirmavam que Jesus teria se tornado divino, em certo sentido, por ocasião da sua ressurreição. O mais famoso dinâmico foi Paulo de Samosata, bispo de Antioquia, entre 260 e 72. Ele foi bispo na mesma igreja que Irineu, que foi discípulo do apóstolo João, né, e de Policarpo, foi bispo no passado. Ele descrevia o Logos como atributo impessoal do Pai. Eusébio de Cesareia, que é o famoso historiador, diz que ele nutria noções inferiores e degradadas de Cristo, contrária à doutrina da igreja, e ensinava que, quanto à natureza, ele não passava de um homem comum. As suas ideias foram refutadas depois em 3 sinódos, ou seja, precisou de 3 reuniões da igreja de tempo em tempo para tentar refutar e excomungar. Uma em 264 e outra em 269. É que conseguiram excomungar esse homem. Primeiro porque ele era dono de uma escola, e a escola mais famosa daquele tempo teológica era dele, ele era um dos grandes doutores daquele tempo, e a igreja levou anos para conseguir excluí-lo e vencer a doutrina na argumentação e com base no credo apostólico. Então, na tentativa de defender esse monoteísmo, eles acabaram entendendo de forma herética e equivocada textos do Novo Testamento e acabaram se tornando homens usados por Satanás, perdidos em suas ideias teológicas, e isso levou milhões de pessoas
ao inferno. Aliás, isso levou milhares de pessoas ao inferno. Esses debates, né, resultaram nas controvérsias polarizadas, a princípio, entre Ário e Alexandre, que era o bispo de Alexandria. Ele se recusou a aceitar as ideias de Ário, e então o caso foi levado a um concílio de Nicéia, a convite do próprio imperador, aconselhado pelos bispos que eram amigo dele, porque o Império Romano começou a ter problemas, né? Isso poderia dividir a igreja, já que a maioria das pessoas do Império Romano já havia se convertido ao cristianismo. Essa doutrina não só corria o risco de destruir a igreja, mas também dividia o Império Romano. Então o imperador Constantino vai intervir na intenção de preservar a unidade do império. Ário dizia que o Senhor Jesus não era da mesma natureza do Pai. Ele era criado do nada. Ele era uma forma de classe divina de natureza inferior, nem divina e nem humana, uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. Então, essa controvérsia gerava em torno da eternidade de Cristo. Então, sua doutrina contrariava a crença ortodoxa, que eram seguidas pelas igrejas apostólicas, e isso chamou a atenção do povo e ganhou envolvimento da política, porque isso trouxe problemas para o Império Romano. Ário foi o principal aluno, né, da escola de Paulo de Samosata, que era o grande doutor daquela época, era muito seguido, e ele se tornou um dos principais defensores desse monarquianismo dinâmico, que negava que o Filho tinha a mesma substância do Pai e reduzia Jesus a uma categoria das divindades pagãs. Assim, Ário negava a divindade de Jesus, defendia a sua existência antes da encarnação, do mesmo jeito que defende as testemunhas de Jeová hoje, mas não aceitava que ele fosse eterno como o Pai. Ele insistia na tese de que o Verbo foi criado como a primeira criatura de Deus, e a palavra de ordem era: houve tempo em que o Verbo não existia. Alexandre, o bispo de Alexandria, discordava disso, da posição de que Cristo havia sido criado ou tivesse um início, já que esse ensino não foi ensinado por nenhum apóstolo, nem pelos primeiros pais apostólicos que foram discípulos diretos dos apóstolos, como Policarpo, Irineu, Papias e outros homens de Deus. E já que a igreja, desde o começo, orava a Jesus e adorava a Jesus, dizer que Jesus não era Deus seria inconsistente agora a igreja continuar orando a Jesus e adorando a Ele, já que Ele não é a pessoa divina. Veja a astúcia de Satanás. Usou a erudição, usou o academicismo da época para poder levar as pessoas a questionar a principal essência da igreja, que é a adoração ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. O conflito tornou-se público e Ário foi deposto de suas funções da igreja. Ele não era bispo, ele era presbítero. A igreja inicialmente fazia distinção entre presbíteros e bispos. Ele não aceitou a sanção. Ele escreve então para os seus amigos bispos, né, que ele tinha prestígio e popularidade na cidade, e com isto uma multidão sai para a rua, levantando cartazes, fazendo passeata e marchando pelas ruas, cantando aquela máxima teológica deles: houve um tempo em que o Verbo não existia. Tornou isso uma música a fim de refutar ou tentar constranger o bispo Alexandre de Alexandria. Então, o imperador vai intervir e vai convocar o famoso Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Então, pastor, a gente vê desde o início da história bíblica, da narrativa bíblica, a gente vê Satanás tentando destruir Jesus a todo custo, tentando varrer o nome dele da terra, e isso não acabou, não é? A gente vê que através de Ário, através de vários outras
subterfúgios, até mesmo de outras questões que a gente tem visto hoje, o alvo principal é varrer o nome de Jesus da terra, né? E que implicações o Senhor vê na fé hoje, na fé dos crentes de hoje? Que implicações tem essas heresias hoje? Que implicações a gente tem que refutar mesmo para que hoje a gente não tenha a nossa fé abalada em relação a essas heresias? Como podemos refutá-las? Ei, Marita, isso é muito importante, né? Primeiro, nós precisamos refutá-las usando a palavra de Deus, que é nossa regra de fé e prática. Depois, a gente precisa, né, usar os credos que o Espírito Santo já desenvolveu por meio dos primeiros pais, a fim de evidenciar que essas doutrinas são centrais, e se houver qualquer mudança dela, muda também a questão da salvação. Então, nós vivemos hoje, por causa do pós-modernismo, desse subjetivismo, desse relativismo. Então, a igreja não se posiciona firme contra as ideias dos outros. Então, a igreja é sempre passiva. Ela convive e ela sobe em púlpitos onde há pessoas que defendem abertamente doutrinas centrais da fé cristã contrária à nossa. Então, a igreja de hoje é vulnerável e ela tem constantemente cantado músicas erradas, que contraria as Escrituras. A pregação das Escrituras hoje não foca na divindade de Jesus Cristo. Ele é mais um coach, ele é mais um ajudador do que Deus, que deve ser adorado, reverenciado e amado. Então, isso mudou completamente nossa adoração, isso mundanizou nosso comportamento, porque, na essência, essas doutrinas hoje têm sido esquecidas ou desprezadas. E os danos que uma heresia causa no seio da igreja são imensuráveis. E os dias, né, à medida que o tempo avança, Timóteo, né, Paulo, quando está escrevendo em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer, a partir do verso 3, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, isso aqui é interessante, olha, amontoarão, já existia lá, mas agora amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Qual é o segredo para nós hoje? É o que ele fala aqui no 5. Mas nós, igreja de Jesus, precisamos ser sóbrios em tudo, porque o diabo sempre vai tentar plantar engano no meio da verdade que a igreja está ensinando. E hoje nós temos muitas pessoas que estão no meio da igreja e que são facilmente levadas por qualquer vento de doutrina equivocado. Por isso a importância de nós estarmos atrelados, alinhados com o ensino pastoral, porque muitas vezes você não tem estrutura, está ouvindo tanta gente na internet que tem verdades parciais, e aí você, como ouve uma verdade, quando ele fala uma mentira, você não sabe discernir. Então eu tenho dito para muitos jovens, cuidado, irmãos e irmãs, cuidado com quem vocês têm ouvido, porque nós não sabemos de que fonte eles estão bebendo. Então aqui nós estamos aprendendo com os nossos pastores, sabemos de onde eles estão bebendo a fonte, e isso é uma segurança para nós. À medida que nós vamos bebendo de todas as fontes, nós vamos ficando confusos e muitas vezes somos levados por questões que inclusive podem comprometer a nossa salvação. Hebreus diz que porque ele é homem pode se compadecer, mas porque Deus pode nos salvar. Se Jesus não é Deus, então ele não pode me salvar. Então a cruz é uma encenação, então a redenção não existe. Olha como que isso é grave. Então, apesar de ser muito sutil, não é uma teoria criada, não, ele é a criatura mais suprema, mas é criatura, mas não é Deus. Então, dizer que Jesus não tem a mesma substância de Deus, dizer que ele não é Deus, compromete tudo que ele veio fazer. Jesus não foi um mestre que veio apenas ensinar os seus apóstolos como um profeta, como foi Moisés. O tempo todo ele exigia para si a adoração como o próprio Deus, que era o que de fato ele era. Uma obediência à sua própria palavra. Ele é um com o Pai. Então que nesta manhã nós possamos saber do cuidado de quem nós estamos ouvindo, do que nós estamos lendo. Pastor tem dito nas quartas-feiras aqui o perigo, que às vezes uma frase que você vai ler num livro que você às vezes não tem conhecimento de quem é aquela pessoa, pode desviar você para um caminho e a sua mente ali ser engodada e você nunca mais conhecer o caminho da verdade. Mas, pastor Jairo, nós lemos aí, você
O senhor falou bastante sobre o que foi o arianismo, as suas implicações. E o senhor poderia falar um pouco mais sobre a importância? E hoje ainda, Deus levanta homens, como levantou, né, Atanásio, para se posicionar contra mentiras do nosso tempo, que ainda tem se arvorado no seio da igreja? Em Nicéia, nós tivemos uma junção de 300 bispos. Ário vai, né, para expor a sua posição, embora ele não seja bispo. Lá estava Atanásio, que era novo, com 22 anos. Ele era diácono, que auxiliava o bispo Alexandre de Antioquia. Depois, Atanásio, mais tarde, vai se tornar bispo. O concílio não resolve, né, de vez a doutrina, porque, embora os bispos, a maioria que estavam ali, eram bispos ocidentais, eram bispos latinos, que já tinham uma posição confirmada por intermédio de Tertuliano. Tertuliano, há quase 100 anos antes, já tinha resolvido essa questão e ele cunhou o termo Trindade para explicar a existência de Deus em 3 pessoas divinas. Então, a importância de Tertuliano de forjar a Igreja do Ocidente. Então, todos os bispos que vieram do Ocidente, ou a sua maioria, não tinha dificuldade nenhuma, porque já estava acostumado com a expressão de Tertuliano. Por exemplo, pois eles são uma só substância e de uma só essência e de um poder só. Quando você lê o resumo da visão de Tertuliano, ele explica biblicamente, já que Tertuliano é o maior mestre do seu tempo e é um homem muito piedoso e cheio do Espírito Santo. Então, isso ajudou a Igreja do Ocidente a não ser dominada por isso. Ainda bem que o arianismo vai ter força nos teólogos do Oriente, que eram sua minoria. E ele enganou muita gente e levou a grande parte da igreja a perder a sua posição no reino de Deus, porque passou a crer numa doutrina mentirosa. Olha só, hoje o simples fato de alguém mudar a sua fé na questão de crer, ela pode se perder. É interessante, pastor Jário, que na sua narrativa você falou que teve outros 2 momentos de discussões e reuniões menores para tratar do mesmo assunto no século III. Quando chegou no século IV, Nicéia, a dimensão do problema já é muito maior, mostrando que, apesar de ter sido tratada lá atrás, o mal nunca dorme, não é? Ele está sempre tentando implantar as suas mentiras no meio do povo de Deus. Ou seja, apesar de ter sido uma questão que poderia ter sido resolvida lá atrás, o diabo ainda continuou plantando isso e trazendo em Ário, com muito mais expressão ainda, essa mentira no concílio de Nicéia. Mas agora nós gostaríamos de passar para o tópico 3, então. E vamos ouvir aí da Areta falar um pouquinho para nós, que hoje nós estamos percebendo, Areta, uma tendência, e isso muito nas redes tem ficado evidente, da seguinte fala: a Bíblia precisa ser reescrita. A Bíblia está desatualizada, mas às vezes a Bíblia ainda não foi reescrita de uma maneira total, mas pequenas e sutis modificações que têm comprometido o real sentido. Isso é verdade, Areta? Ah, sim, pastora Renata. É um problema em relação à tradução que nós temos discussões amplas, não somente em relação à Bíblia, mas também em relação à literatura secular. Né? Mas em relação à Bíblia, isso compromete, como diz o nosso pastor, compromete inclusive o cristianismo que você vive. E isso é uma coisa que nós precisamos estar muito atentos. Né? Questão de traduzir é um tema polêmico, é um tema que tem sido tratado ao longo do tempo nos meios acadêmicos de diversas formas. Existe uma teórica, uma pós-doutora pela Yale University, que se chama Rosemary Arrojo. E ela trata essa questão no livro dela em relação à Oficina de Tradução, é o nome do livro, e ele levanta pontos e questões importantes para que nós tenhamos clareza em relação à questão de tradução de textos literários. O foco dela não são as escrituras, são os textos literários seculares, mas a gente pode tirar algumas lições em relação às escrituras. A maioria dos escritores e poetas que abordam a questão da tradução de textos literários considera que traduzir, de certa forma, é destruir, descaracterizar e trivializar um texto. Para o poeta americano Robert Frost, a verdadeira poesia é intraduzível e é definido-se precisamente como aquilo que se perde em qualquer tentativa de tradução. Em contrapartida a essa visão um pouco mais
rígida tem as visões menos preciosistas, como a do autor de Pierre Menard, que é o Jorge Luiz Borges, para quem a tradução como leitura deixa de ser uma atividade que protege os significados originais de um autor e assume condição de produtora de significados. Exatamente isso que a pastora Renata colocou. Você pegar um texto e produzir daquele texto um significado de uma tradução diferente. Então, isso aí já traz um problema para nós que lidamos com as escrituras, porque no âmbito da tradução, você precisa encontrar ali um equilíbrio entre ambas as visões. Mas, no que tange as escrituras, o pastor Jair está aqui, não pode me deixar mentir, nós precisamos estar mais próximos do original possível. Por quê? Porque se nós cremos que as escrituras foram inspiradas por Deus e são a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus, como algumas pessoas dizem por aí, e isso já é um erro, né, teológico, ela é a palavra de Deus. Então, se nós cremos isso, então nós temos que ficar mais próximos do original. E nós temos que ter, no caso, a sumidade, nós temos que ter totalmente um domínio de conteúdo, digamos assim, em relação a esses originais, que geralmente, não é, pastor? Estão no grego, no hebraico, no aramaico. Então, precisam ser pessoas versadas nessas línguas. Os tradutores da palavra de Deus, eles precisam ser pessoas que tenham domínio dessa situação e que sejam estudiosos, eruditos. Não pode ser qualquer pessoa. E aí, para fazer uma tradução correta, é preciso ter uma dinâmica. Nós trabalhamos em tradução com equivalências, com forma, com literalidade. Às vezes a tradução é feita palavra por palavra, pensamento por pensamento, tem questões semânticas envolvidas, e isso não é feito de qualquer forma. Então, a heresia que vem a seguir, que nós vamos falar, é em relação à tradução do Novo Mundo das Escrituras, né? Hoje, no mundo, há mais de 733 versões da Bíblia traduzida para línguas faladas para 5,9 bilhões de pessoas. Só em português, há mais de 10 versões, muito mais. E essa tradução, em especial, a tradução do Novo Mundo, ela foi feita lá nos idos dos anos 50 e 60, por um grupo fechado que se autodenominou Comissão da Tradução do Novo Mundo. E até hoje ninguém sabe quem são essas pessoas dessa comissão, porque eles pediram sigilo das suas identidades até depois da sua própria morte. Por que será? Né? A gente já pergunta assim, por que ninguém pode saber? Né? Por que ninguém pode saber quem foi que fez essa tradução? Né? E aí eles já fizeram essa questão, se reuniram lá, que representa as Testemunhas de Jeová, e fizeram essa tradução que é considerada uma falsificação da palavra de Deus. Vejamos alguns pontos nos quais eles tratam a Escritura como uma falsificação. Aí, vamos ver um exemplo agora da falsificação da tradução do Novo Mundo. Está escrito aí, ó. E a palavra era um Deus, João 1:1. Deus está escrito com D minúsculo, visto que o texto correto é a palavra, e a palavra era Deus. E o pastor Jário vai falar um pouquinho sobre essa questão do artigo 1. O termo grego kai theos em hologos não aparece o verbo, né? O predicativo aqui governa o sujeito. Então, não aparece, eu não posso traduzir assim, e o verbo era um Deus, porque não existe esse nem definido, nem indefinido. E quando não tem isso, como não tem esse artigo, não há condições nenhuma de colocar, nenhuma tradução, desde os tempos apostólicos, nem a Vulgata Latina, nem as outras protestantes, como o Rei Tiago, Genebras, as mais antigas. Nenhuma delas traduz assim. Por quê? Porque é uma tradução errada, é falsificada. Eles estão acrescentando o texto uma coisa que não existe no original. Ou seja, eles estão inventando uma regra que não existe em nenhum texto bíblico, nem fora das Escrituras. É como se alguém hoje criasse uma norma semântica que o português jamais definiu como certo para poder ensinar uma heresia. Então eles torcem o texto para poder tirar a ideia de que Jesus era Deus. Pastor, qual seria então a principal regra a ser obedecida no momento de traduzir as Escrituras? O bom é que nós temos as Escrituras como o texto mais antigo
do mundo, né, e mais bem confirmado, e é o texto mais explicado, mais estudado e mais preservado. Ou seja, nós não temos nenhum material no mundo disponível que tem tanta credibilidade como as Escrituras. Por quê? Porque esses textos já foram escritos, reescritos, discutidos em todos os tempos. Ou seja, nós temos hoje em mãos toda a discussão teológica escrita do Concílio de Nicéia. Os textos, os gregos, usados pelos pais da igreja. Então, isso guardou os sentidos da palavra. Então, hoje nós não temos dúvidas sobre o sentido de muitas palavras da Escritura, embora alguns textos, né, do Antigo Testamento às vezes seja mais difícil, mas mesmo do Antigo Testamento, os judeus mantiveram os sentidos, eles preservaram isso. Então, nós não temos dúvidas no sentido da Bíblia. Por quê? Porque isso foi preservado, guardado, estudado, discutido a todo momento. Pastor Jairo, considerando, como a Areta muito bem explicou, essa tradução ela é toda enviesada, né? À medida que foi feita uma tradução, foi feita uma interpretação. Foi. Então, quem interpretou aí está dando um viés interpretativo, é claro isso. Agora, qual o cuidado que os irmãos devem ter? Porque às vezes você entra numa livraria e eu vou comprar uma Bíblia. Então, talvez não tenha dimensão de que essa Bíblia também pode ser uma versão que, ao invés dela representar como a tradição histórica, né, que tem tantos textos disponíveis que representa a regra dessa interpretação, ela aponta para algo totalmente diferente, distorcido. Algumas traduções em português tem que ter o cuidado com elas, né? A Bíblia, a mensagem é uma paráfrase, então ela não é em sentido algum uma Bíblia para se estudar teologicamente. A Bíblia, na linguagem de hoje, também comete o mesmo erro, porque o sentido dela foge muito do original. A NVI já é uma Bíblia usada na concepção do tradutor. A ideia da NVI é tornar-se mais clara ao leitor, então é uma Bíblia mais conceitual. O texto traduzido depende de conceitos teológicos, de achados arqueológicos que estão sendo interpretados. Por isso ela tem falta nela muitos versos que estavam nas versões antigas, porque ela vem modificando, porque ela acredita que a erudição descobriu que aqueles textos não pertencem. E isso é um problema, porque quando fazem isso, estão tirando textos que foram preservados desde dos tempos antigos. Então tem que ter cuidado, né? Uma boa tradução é usar a Almeida Corrigida, a ACF, que são as duas tradições mais próximas do original. Então essas traduções, pastor, o senhor vai concordar comigo, que conforme elas vão se tornando populares e tomando essa proporção de estar à vista da pessoa que traduziu, e trazer certas visões diferenciadas, elas deixam de ser a palavra de Deus, correto? Elas adulteram, né? Degradam a palavra de Deus. Sim. Infelizmente, são as Bíblias mais vendidas, Areta. Verdade. Por quê? Porque quem está comprando quer um texto que entende facilmente. Exato. E a regra do diabo é essa, né? Ele dá uma coisa e toma outra. A NVI tem mais ou menos quase 8.000 mudanças do texto. Lutero, quando traduziu a Bíblia para o alemão, que ele viu algumas dificuldades que tinha, que ele sabia que aqueles textos deveria ser acertado, ele falou o seguinte: não vamos mexer, deixa a escritura do jeito que ela está. Ok? Por quê? Porque na tentativa de tentar entender ou resolver uma questão de dúvida, eles acabaram degradando o texto e tirando dela. Por exemplo, há um texto de 1 João que diz que é um texto, né, que fala da Trindade, que é o assunto que nós estamos estudando, né? Que diz que no céu, né, a palavra, o Espírito e a água testificam. Veja, esse texto é tirado do texto de João, porque eles acreditam que é um acréscimo trinitariano depois. Olha que loucura, eles acreditam, não tem prova nenhuma, né, não tem dados conclusivos, mas uma concepção equivocada. Tiraram esse como outras dezenas e centenas de textos das Escrituras. E dando continuidade, partindo também já para o fim dessa lição maravilhosa, porque, irmãos, é muito assunto que demandaria muito tempo, mas queremos saber com a pastora Jace sobre os movimentos orientais que
assimilam Jesus de forma diferente das Escrituras, pastora? Pois é, pastora Renata, esses movimentos orientais, nenhum deles reconhecem a divindade de Jesus. E para os panteístas monistas não existem trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, ele nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador. Pois ele vê que o Senhor Jesus como apenas um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações do Krishna. Muito bem, pastor. E dando seguimento a isso, pastor Jairo, hoje nós temos, por exemplo, aqueles que defendem a reencarnação de cunho mais, dentro do espiritismo. O próprio Alcorão cita Jesus, mas não o reconhece como uma divindade, como um Deus. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A estrutura das falsas religiões e das heresias, nenhuma delas reconhece a divindade de Jesus. Somente a igreja verdadeira, ou a igreja que ensina as verdades ortodoxas, que sempre foi ensinada ao longo dos anos, é que ensina a divindade de Jesus. Para aqueles que creem na reencarnação, Jesus é uma reencarnação de várias reencarnações, que é a superior. Um médium, Um médium. É uma vertente mediúnica, como é Allan Kardec, talvez outros. Ele é o mais elevado, o espírito mais elevado, mas ele não é Deus. Olha que coisa absurda, e nega tudo isso por causa da vertente da reencarnação. Os muçulmanos, por causa de Maomé, com as suas muitas mulheres que ele se casou, inclusive que eram judias e cristãs, ele foi influenciado. Então, ele não acredita que Jesus é Deus, eles não acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles falam coisas absurdas, que até reconhece Maria como Deus, que é por causa da vertente de que Maria era a mãe de Deus, José. Todas essas misturas que os muçulmanos creem, na verdade, é para negar a pessoa de Jesus. Maomé é um profeta maior do que o próprio Jesus, e eles negam completamente a doutrina cristã. Porque isso é de praxe, O diabo, quando atacou a igreja, ele queria destruir o fundamento da igreja, que é Jesus Cristo. E, infelizmente, ele teve uma vitória muito grande nesse sentido. Embora a igreja principal preservou a doutrina, mas ele levou muita gente para o inferno, porque muita gente creu nisso. Meu Deus, porque admitir que Jesus é Deus, significa que eles deveriam olhar com outros olhos para aquilo que ele disse, para aquilo que ele ensinou. Se ele é só mais um homem, mais um profeta, é mais uma verdade entre tantas outras relativas. Então, por isso que o mundo quer desconstituir a ideia de que Jesus é Deus. Porque se ele é Deus, se ele é Salvador, então nós teremos que lidar com aquilo que ele mesmo ensinou. E nós estamos partindo para o momento final dessa aula, e a irmã Areta vai tratar de um momento muito especial agora. Amém, meus irmãos. Se cremos que Jesus é Deus, cremos que esta obra é do Senhor Jesus e precisamos trabalhar para que essa obra cresça. Estamos aqui agora no momento que você tem oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Você vai trazer os seus dízimos, as suas ofertas de coração aberto e limpo. E também estamos tratando aqui dos 1000 valentes, que é uma oferta especial do seu coração para que você possa patrocinar essa obra e para que nós possamos adquirir o nosso espaço de culto, esse espaço maravilhoso que está passando aí na sua tela, no qual nossas crianças têm 1001 atividades para serem feitas, e nós também, adultos, porque também precisamos aprender a palavra de Deus. E então, eu conto com você nesse dia, para que você possa ofertar de coração, através do Pix, do PicPay, de todos os outros mecanismos que você possa ofertar na seara do Senhor, amém? Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer
Como é que tava? E quando a minha história parecia chegar ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Chegamos então ao momento de perguntas e respostas da nossa lição. Vamos ver se os irmãos aprenderam bem o conteúdo, hein? Pergunta de número 1. Qual dessas afirmativas contém uma doutrina herética, ou seja, oposta ao que ensina a palavra de Deus? Letra A. Jesus é o mais elevado dos seres criados, um mártir, um grande profeta. Letra B. A divindade de Jesus é revelada em seu ministério terreno, na manifestação de seus atributos e suas obras e operações de milagres. Letra C. A encarnação de Jesus foi crucial para a salvação do homem. Sem ela, não seria possível salvá-lo do pecado e da ira de Deus. E letra D. Negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Tempo na tela. Se você respondeu letra A, Jesus é o mais elevado dos seres criados, um mártir e um grande profeta, você acertou. Vamos para a questão de número 2. Quais os primeiros grupos religiosos da história a negarem a divindade de Jesus? Letra A, os ebionitas, os monarquianistas dinâmicos, os asianitas. Letra B, os Quakers, os anabatistas e os testemunhas de Jeová. Letra C, os anglicanos e presbiterianos. Letra D, os adventistas do sétimo dia. Tempo na tela. Se você respondeu letra C, você errou. A resposta certa é letra A, os ebionitas, os monarquianistas dinâmicos e os asianitas. Questão de número 3. Cite 3 passagens bíblicas adulteradas na tradução do Novo Mundo para negar a divindade de Jesus. Letra A, João 3,16, Gálatas 5,22, Filipenses 4,4. Letra B, João 1,1, Tito 2,13 e 2 Pedro 1,1. Letra C, Romanos 10,9, Salmos 23,1, Isaías 7,14. E letra D, nenhuma das alternativas. Se você respondeu letra D, você infelizmente errou, porque a resposta certa é a letra B, João 1,1, Tito 2,13 e 2 Pedro 1,1. Questão de número 4. Cite 3 grupos religiosos da atualidade que negam a divindade de Jesus. Letra A, católicos, ocultistas e budistas. Letra B, testemunhas de Jeová, os Hare Krishna e os muçulmanos. Letra C, panteístas, ateus e batistas. Letra D, católicos e protestantes. Tempo na tela. A resposta certa, então, é a letra B, as testemunhas de Jeová, os Hare Krishna e os muçulmanos.
E esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Vamos finalizar a nossa aula agora. Glória a Deus! Então, vamos partir para o final dessa aula. Vou pedir aqui que, de maneira rápida, cada um resuma aí com uma frase, uma afirmação, aquilo que foi mais importante para você durante essa aula. Pastora Jaciana. O tema da lição principal, eu acho que ele diz tudo. Jesus é Deus. Se a gente tem Jesus, a gente tem tudo. E Ele é Deus, Ele é soberano. A gente precisa saber de que fonte nós estamos bebendo e, principalmente, saber ler as Escrituras de forma correta, guiada por alguém que seja piedoso. Amém. Satanás muda os métodos, ele muda as formas, ele usa de sutilezas para nos enganar. Mas, como diz a palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja fiel do Senhor. Amém? Glória a Deus, porque o Espírito Santo é o intérprete fiel das Escrituras. Então, toda vez que o diabo tentou colocar o dedo, desvirtuar, ele levantou alguém, encheu do seu espírito, não é? Para que trouxesse a verdade à tona e os homens fossem indesculpáveis. Então, que nós possamos aí, glória a Deus por mais um EBD, estamos felizes de ter você que esteve conosco, você visitante que ficou até agora, que Deus abençoe também ricamente a sua vida. Se quiser, coloque seu nome no chat para que estejamos orando por você e sua casa. É uma honra para nós da Marcas do Evangelho ter você e sua família conosco. E agora, encerrando, vou pedir ao nosso pastor Jairo, que é pastor presidente aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, desse lugar aí onde você viu nas imagens, que esteja orando para encerrar. Amém. Senhor, muito obrigado por esse momento gracioso em que aprendemos as Escrituras. Que o Senhor guarde a nossa mente e o nosso coração de viver ouvindo aqueles que não são guiados pelo seu Espírito Santo. Guarde a nossa mente de crer em coisas que vão destruir a nossa alma pela condenação eterna. Nos guie a pastos verdejantes das Escrituras. Aleluia. Nos ajude a manter fiel a chama que os pais apostólicos e os apóstolos mantiveram firme, a preservar a doutrina que uma vez nos foi dada, para que não percamos o alvo que é Jesus Cristo. Ajuda-nos, guarda-nos, proteja-nos, que o Espírito Santo da verdade nos oriente em tudo, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe.